Gravando. Quando a história da música começou na vida de vocês? No meu caso, a história da música começou para mim quando eu tinha por volta de 8 a 9 anos. Foi quando eu tinha primeiros contatos com a música. Eu não sei se você lembra. Tinha uma banda que vinha na igreja, a igreja só tinha um órgão Saema, aquele vermelho. Era o Schubert tocava? Era a Gildete, Bispo Gildete, um abraço. E a igreja só tinha um órgão e cantores. Vinha uma banda de vez em quando tocar na igreja que trazia tudo, trazia guitarra, baixo, bateria, e eu ajudava a descarregar isso. Então esse foi o meu primeiro contato, e eu ficava ali de trás da bateria ali, fazendo junto, e depois eu fui estudar violão, depois bateria. Você não chegou a tocar uma flautinha? Toquei flauta, escaleta, no grupo Ágape, né? Então esse foi o meu primeiro contato com a música aí, já bem jovem, né? Aí eu fui estudar ali por volta de 12 anos, fui estudar um violãozinho, e depois eu fui estudar a bateria com o Schubert, depois o Décio, e depois outros professores. Schubert antes, mas foi 2 só, porque ele não foi mais, eu fui e não foi. Que o professor que marca vai lá, o professor não vai, né? Eu já começo já bem mais tardio do que o Geiser, por volta dos 18 anos, mas assim, eu comecei a acompanhar a banda que os meninos já tocavam, que era o grupo de adolescentes da igreja. O Geiser já tem uma veia musical mais de talento mesmo, né? E eu com 18 anos comecei a estudar um pouquinho de violão, tocar sozinho, ver as pessoas tocando, né? E aí eu comecei a me despertar, mas eu sempre falo que eu sou mais um músico com boas intenções do que com um talento muito nato, como o que o Geiser tem, né? Porque o cara que tocou escaleta, flauta, violão, teclado, e depois foi estudar bateria, só a bateria já é um problema, né? E aí ele toca com exima capacidade. Então eu chego com 18 anos, começo a tocar violão, e aí acompanhando os meninos, aquilo me desperta, e logo depois eu entro para a banda, começo a tocar um pouquinho de guitarra. Então a minha iniciativa na música, meu começo é exatamente mais vendo eles tocar, aquela inspiração, vontade de tocar, e aí comecei a ajudar num grupo familiar, que é a célula de hoje, né? E esse grupo familiar me ajudou muito, porque a gente tinha que pegar os cânticos da época, chamava-se corinhos, né? A gente tinha que pegar os cânticos da época, os corinhos. No reto projetor. Isso aí lá na igreja, né? Agora a gente tinha que gravar aí 3, 4 músicas, aí depois foi crescendo, até que o violão se tornou meu instrumento de consolidado, né? É o instrumento que eu mais toco. De vez em quando eu toco num teclado quando precisa, e me arrisquei a algumas coisas relacionadas a instrumentos de cordas, mas meu instrumento mesmo hoje é o violão, e acho que isso me ajudou muito na minha formatação como músico, como adorador. É preciso ter bons equipamentos para ser bons músicos? A excelência na música feita para o Senhor tem sido deixada de lado? A minha ideia é que quando você tem um conjunto de coisas, tudo funciona melhor. Mas eu já vi bons músicos tirar muito som de instrumentos ruins, mas porque ele tinha uma capacidade, ele tinha estudo, ele fazia o instrumento soar da melhor forma possível. Eu acredito que bons equipamentos, eles ajudam muito, né? Eles podem ser facilitadores no processo. Mas então, não define, né? Não define. Porque igual eu falei, tem músicos bons arrancando muito som de instrumentos mais ou menos. Entende? E assim, a questão da excelência, ela é um conjunto de coisas, né? Eu não acho que ela tem sido deixada de lado. Eu acho que nós somos responsáveis por formar outra geração que tem uma mentalidade de excelência, né? Onde eu vou, nas igrejas onde eu atendo, com relação a som, a gente estava conversando aqui agora há pouco, para que o nível oferecido ao Senhor, ele seja elevado, para que a gente não faça o mínimo, mas a gente faça o máximo, né? A gente
precisa entregar o melhor para Deus. E isso fala de excelência. Tudo que está à minha volta, eu vou fazer funcionar bem para que o resultado final sejam músicos engajados, igreja engajada na adoração, e todo esse processo funcionando, tanto o pessoal da mídia, da música, e a estrutura da igreja, ela precisa favorecer essa excelência. Eu acredito que não tem que se deixar de lado, ela precisa ser renovada de geração em geração. Né? Uma coisa que colocou, que é muito importante, é a percepção seguinte: uma coisa não vai exatamente definir a outra, né? A visão que o músico tem, às vezes, o talento que ele tem, o desejo que ele tem, não é compatível com o instrumento. Então, como o Geiser disse, existem músicos que conseguem tirar som muito bom, qualidade, em instrumentos bem razoáveis, né? Ou abaixo da média. Vai definir o músico bom instrumento? Não, mas geralmente, presta atenção, o bom instrumentista tem um bom instrumento, porque para ele isso é prioridade. Ele investe, né? Ele investe, ele entende a necessidade daquilo, ele entende a necessidade de que o talento dele precisa acompanhar o instrumento precisa acompanhar o talento. Então, uma das coisas que o bom músico faz, que o músico que tem engajamento, é que ele percebe o seguinte: eu preciso subir o nível, eu preciso subir a qualidade, né? Então, automaticamente ele vai gastar o dinheiro, ele vai investir, ele vai trabalhar para comprar o melhor, porque ele entende que tem que soar na mesma frequência. E isso é muito importante. E o que não é que eu quero divergir com o que você disse, mas eu quero colocar um outro ponto, é que a questão do investimento, né, dos equipamentos, da qualidade, da excelência, às vezes as pessoas colocam assim, ó, não, para Jesus tá bom, entendeu? Não, a gente não precisa de bons músicos na igreja, assim, tem gente para tocar, tá ótimo. E às vezes o louvor, a música, a adoração é vista apenas como um ponto de transição. Vamos entreter aí, vamos às músicas, né? Coreografia gospel. Solta uma coreografia e faz uma cortina de fumaça, né? Enquanto não entendem o tamanho que é a responsabilidade e o poder que a música exerce, né? Não só de influência cultural, mas de influência espiritual. E aí a gente vê, eu cansei de ouvir, eu acho que você também, enquanto os irmãos chegam, vai cantando, tocando. Isso, vai cantando aí, né? E isso me machuca pra caramba, porque mostra que... entretenimento. Exatamente, que a gente tá ali para tapar o buraco, para fazer uma cortina de fumaça, e isso é muito sério, porque são pastores e líderes que tem uma dificuldade de entender que a música não é aquela questão assim, vai e faz aí. Não, peraí. Há um contexto, né? Há uma teologia bíblica. Precisa ser ensinado, né? Isso precisa ser ensinado. Então, a gente está trabalhando justamente para arrancar isso, né? A gente trabalha muito com essa questão. Então, eu vejo que existe, né? E que algumas pessoas não têm luz sobre isso, e nós trabalhamos o tempo todo para que isso não aconteça. Né? Porque o contrário também é verdade. Quando você coloca um instrumento muito bom na mão de um músico muito ruim, aquilo não vai dar resultado. Né? Você vai ter uma expectativa, mas a realidade é diferente. Então a excelência, tudo isso precisa ser ensinado. A igreja, ela é responsável por gerar essa escola, né? de músicos, de mentalidade, de excelência. Então, é isso aí, pessoal. A excelência também é rapidinho, ela é uma combinação de fatores, né? Ela é uma combinação de percepção espiritual, a percepção musical e a percepção de ambiente. Porque às vezes você tem muito músico bom, com um instrumento bom, mas que ele não tem noção nenhuma de ambiente, noção nenhuma de tocar em conjunto. Não acontece. Ele trabalha em conjunto como se trabalhasse solo. Né? E essa combinação, a excelência é o ponto de equilíbrio, é o equalizador. Eu sei exatamente o que eu faço, como eu faço e quando eu faço. E aí isso tem a ver com excelência, né? Equalizar essas três combinações aí. Por que a música como adoração a Deus carrega tanta importância? Vemos que o louvor ia à frente de batalhas, derrubando muralhas, e também em momentos de aflição, a música se tornava a adoração favorita dos aflitos. Qual que é o peso espiritual ou a responsabilidade espiritual que a música carrega? Bem, a gente precisa entender que é o seguinte,
música não é exatamente adoração. A música, ela é uma ferramenta que facilita o engajamento na adoração. Ela é uma ferramenta poderosa que a igreja, o Ministério Luz para os Povos, ele tem uma história, né? Nós temos uma história com relação à música dentro do ministério, como um facilitador, como um elemento que leva as pessoas, que ela conduz, ela é uma lógica de caminho para adentrar na presença de Deus. E eu vejo assim que a música ela é muito relevante, porque ela também agrega, ela envolve todo mundo, né? Não é só o dirigente, a banda tocando, mas na igreja você tem o quê? Você tem uma banda tocando, um ministro, né, os ministros ali, e você tem a igreja cantando junto. Então, essa unidade é que produz uma adoração, quando o povo todo, a equipe e a igreja, elas estão unidas para fazer uma coisa: exaltar o nome do Senhor, levar a Ele louvor e adoração que são devidos somente a Ele, né? Não, é até bom se tocar nisso, porque a gente tem 4 pontos extremamente importantes para definir. Você percebe lá no livro de Jó, quando Deus está questionando algumas coisas com Jó ali, falando com ele falando onde você estava quando juntas as estrelas da alva cantavam. Quer dizer, você vê que a música, ela é primeiro um instrumento celestial e ela se espelha com a terra. Então você usa a música como um ponto de ligação. Ela é um ponto de ligação espiritual. Nenhuma cultura existente no mundo vive sem música. Não tem. Isso aí é antropológico, isso é definido, é estudo. E aí você vê a segunda coisa, quando Davi vai edificar o tabernáculo, que aí é o segundo, é o up, né? É o 2.0. No tabernáculo de Moisés não tinha música. E no tabernáculo de Davi, uma das grandes diferenças, e talvez a mais gritante, é que a música é estabelecida. Então, e é um ambiente de 24 horas, sem parar. Há um ambiente de música, instrumentistas foram tirados. Crônicas 25 fala exatamente sobre que Davi separou homens para este ministério, para profetizarem, com harpas, com alaúdes, com símbolos sonoros. E aí você vê uma terceira coisa, que é Davi quando ele está junto com Saul, que Saul está lá oprimido, debaixo de influência maligna, e ele é convidado para tocar. E o espírito que estava ali atormentando Saul sai e é retirado. Quer dizer, em ambientes de batalha espiritual, de opressão, né, de cativeiro, você percebe exatamente a música tendo um poder aí espiritual. Por quê? Porque é um ambiente de elevação, né? Você sobe o tom, né? E você percebe que Eliseu, ele fala assim, ó, é o seguinte, eu vou profetizar, mas não tem como eu profetizar se vocês não me trouxeram um tangedor. Tragam para mim um músico e depois que ele começar a tocar, aí eu profetizo, e isso acontece. Então olha só para você ver, ele tem um efeito terapêutico, ele tem um efeito de ligação e ele tem um efeito de ligação entre o céu e a terra. A música é um instrumento poderosíssimo. É verdade. E nós vemos que batalhas foram vencidas, né, pela adoração. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, em vez de murmurar, reclamar, o que eles fizeram? Eles adoraram, promover, porque a adoração, ela te liga com o sobrenatural. Exatamente. Você, puxa, eu estou preso, eu não tenho motivo nenhum para fazer isso, mas eu vou levantar aqui o louvor. Isso é a adoração te conectando direto com o trono de Deus. Você sai do plano natural, porque a adoração, ela acontece no céu, né? Então você é ligado automaticamente no reino espiritual, né? O livro de Apocalipse vai mostrando os cânticos, né? Glória para sempre ao Cordeiro, eles estão cantando, né? E aí você percebe que tem harpa lá no livro de Apocalipse falando exatamente sobre a questão da música que acontece no céu. Então, quando a gente dá menos importância para a música, quando a gente diminui a intensidade dela, diminui o tamanho dela, você diminui o tamanho daquilo que Deus dá importância, né? E se você percebe de Gênesis e Apocalipse, e aí a lei das muitas menções, quando a gente vai fazer uma teologia bíblica sobre isso, a lei das muitas menções diz, quanto mais algo é falado na Bíblia, aquilo é muito importante e relevante. Então, quer dizer, você pega Gênesis, Apocalipse, você vai perceber que tem uma história musical. Cientificamente, todo o universo é baseado em música e matemática. Então, nós não podemos tirar, né, o poder que isso exerce sobre os homens,
no ambiente espiritual e que isso também entra no ambiente do trono de Deus, né? Porque o trono de Deus é abastecido em glória e honra através de cânticos, de música, de adoração. E você falou algo muito importante, dentro do Ministério Luz para os Povos, há um ambiente profético desde que eu me entendo por gente. Eu tive um período paralelo, que eu não fiquei aqui, mas como criança, tive uma escola dominical e eu me lembro que isso era muito relevante. Claro que nas suas épocas, com a luz que se tinha, mas com a luz que se tinha, sempre percebia um ambiente de muita graça. Isso era muito favorecido, era muito tocado. Seu pai sempre deu muita importância para isso. Ele é um compositor, é um adorador, mas ele é um compositor que não toca nenhum instrumento. Entendeu? Então ele sempre percebeu e usou isso como uma ferramenta muito poderosa. E uma das características da Luz para os Povos é a adoração e a música. Sim. Eu espero que você tenha sido abençoado. Isso aqui tem que fazer. Tá. Quanto tempo se forma uma música? Quanto tempo se forma uma música? Eu queria também acrescentar, se vocês enxergam a diferença entre músico, instrumentista e tangedor, biblicamente falando. Qual seria a diferença entre aquele que realmente toca com unção e aquele que só toca? Porque Davi tocava com unção. Tanto que precisava ser Davi para tocar a harpa, né? Para o espírito sair. Não está muito no título, tá na pessoa. Né? Tá assim, porque o tangedor é aquele que tange, né? Então você imagina que é alguém que está puxando algumas cordas. Uhum. Né? Ele pode fazer isso de forma aleatória ou com excelência. Ele pode ser um cara estudado ou pode ser um leigo. Por exemplo, meu neto ele pode tanger a corda da guitarra, do violão, mas não significa que ele está tocando. Mas porque a unção não está no instrumento. A unção ela vem da pessoa, né? É Deus capacitando e essa pessoa devolvendo para Deus, é um ciclo, né? A pessoa devolvendo a Deus aquilo que ela recebeu de Deus, né? Então, assim, a unção ela vem muito da experiência, daquilo que a pessoa tá experimentando naqueles dias e é algo assim, eu experimento algo de Deus e eu devolvo isso para Deus, entende? Então, você fala assim, eu não sei o que é unção. Unção é quando você percebe que o ambiente está tomado pela presença de Deus. Você percebe, Deus veio nesse lugar. Né? O ambiente não está mais natural, não é uma coisa forçada, não tem alguém gritando, forçando alguma coisa, não tem ninguém tocando alto, porque tocar alto não é unção. Né? Você pode ter uma unção com nenhuma música, mas todo mundo está derramado. Né? Você percebe que aquele ambiente foi tomado pela presença de Deus. Você percebe que esse ambiente tem unção, porque coisas sobrenaturais estão acontecendo. Deus está agindo, Deus está transformando as pessoas, Deus está falando com as pessoas e elas estão entregues na presença de Deus. Né? A unção não está exatamente num instrumento, ela está na pessoa, né? Capacitada por Deus, devolvendo a Deus aquilo que ela recebeu de Deus. A questão do tangedor, ela é uma nomenclatura para aquele período, então é uma forma clássica de dizer aquele que toca, né? Aquele que é músico. E a gente entende aquilo que o Jesus falou, que a unção é definida pela manifestação da santidade, pela manifestação do desejo verdadeiro. Quando Jesus ensina no capítulo 4 de João que é em espírito e em verdade, né? Por que em espírito? Porque em espírito é a parte mais íntima do homem, né? Que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E, em verdade, porque precisa haver uma intensidade de entrega, né? Não pode ser mais ou menos, não pode ser simulado, né? Precisa ter uma verdade naquilo que eu entrego, naquilo que eu desejo de uma forma intensa. A adoração, ela é intensa, ela não pode ser mais ou menos. Eu não posso entregar algo que é pela metade. Então, o tangedor, o músico, ele se diferencia não primeiro pela sua qualidade técnica e nem pelo instrumento que tem, mas pela sua revelação, pelo nível de revelação que ele tem a respeito de Cristo, da pessoa de Jesus, né, a respeito de quem ele é ali naquele contexto que Deus o colocou, que ele, além de ser um músico, ele é alguém que está ligado ao ministério profético, que anuncia as coisas do Senhor. Porque o ministério profético ele não está ligado apenas a alguma coisa que se antevê,
mas que antes de se antever, ele sabe exatamente o que quer fazer e direcionado pela palavra, pelo conhecimento da palavra, pela percepção da palavra, ele utiliza os dons que tem para a exaltação do nome de Jesus ou a exaltação da pessoa de Deus. Então é essa a diferença que a gente precisa calcular do músico que entendeu que a técnica é o suficiente e do músico que entendeu que a técnica combinado com a unção, né, elas fazem parte do processo verdadeiro das coisas, é a combinação perfeita. E o que é a unção? A unção é uma capacidade sobrenatural, que ela é fruto de uma ação do homem com uma permissão de Deus. No livro de Apocalipse, a igreja, que era a igreja que mais foi admoestada, que é a igreja de Laodiceia, lá fala que aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Por quê? Porque você tem a aparência de que você é rica e abastada, mas você é pobre, cega e nua. Então o ouro refinado pelo fogo é a unção, né? É aquilo que eu, abrindo mão de mim mesmo, renunciando à minha carne, renunciando aos meus impulsos, entendo que faço algo para Deus baseado não na minha força, mas no entendimento que eu tenho a respeito da cruz. Então essa é a diferença do músico que tem a unção e aquele que não tem, que uns são e outros não. Em quanto tempo um músico pode ser formado? Olha, depende muito da dedicação desse músico. Já vi músicos tocando com 3 meses de estudo, tocando razoavelmente bem. O período de formação de músico é a vida toda. Se a pessoa decidiu, não, vou ser músico, ele está entendendo que ele vai estudar para a vida inteira. Quando ele estiver velho, ele vai estar estudando. Por quê? Porque é muito de memória muscular. Então, se você passa muito tempo sem tocar, você vai perdendo essa memória, habilidade, né? Então, a formação de um músico, vamos dizer assim, eu entendo, em formato normal, ele vai demorar em torno de 1 ano para estar tocando bem. E daí para frente é aperfeiçoamento, né? Ele pode ir aperfeiçoando aquilo que ele aprendeu, que é básico, né? A grande diferenciação do músico e a parte mais difícil é sair do básico e ir para o nível elevado. Aí isso pode te levar aí anos de estudo, né? E eu acredito que ele vai estudar para a vida inteira. O músico nunca pode parar de estudar. Ele sempre tem que estar aprimorando, né? É importante colocar isso aí. Tem um outro fator que você precisa entender o conceito geral do músico no contexto da igreja. Porque aí você não vai formatar ele apenas pela questão técnica, que tem a ver com o que você falou, memória muscular, tá sempre exercitando, entendendo que eu não sei tudo, que eu não preciso parar aqui, que há sempre uma evolução, né? Há sempre uma mudança, há sempre técnicas novas, há sempre uma característica nova. Mas a gente precisa entender que o músico, na vida da igreja, tem uma identidade. Aí essa formação de identidade, ela também leva tempo. Ela não é de um dia para o outro, porque ele precisa ter discipulado, ele precisa ter acompanhamento, ele precisa ter preparo. Formação, né? Ministerial. Formação ministerial dele, né? Então, por dizer, qual o nível de influência que nós queremos chegar? Para você chegar a ter um nível de influência forte, não é só a técnica, mas é também a formatação do caráter desse músico, da identidade dele. Aí ele vai ter que ter preparo, porque o preparo vai gerar autoridade. Quanto mais preparado eu sou, mais autoridade eu tenho. E quanto mais autoridade eu tenho, mais influência eu exerço, né? Então, quer dizer, o que esse músico, na verdade, entende como música ou chamado, né, ou missão? Então, quer dizer, se for só tocar, beleza, vai ter um aspecto técnico. Isso pode levar 1 ano, 2 anos. Agora, uma identidade musical vai depender do contexto que esse músico vive, o que ele recebe, a influência que ele recebe, e se a igreja e os pastores que estão sobre ele têm uma visão de investimento, né, para poder combinar identidade ministerial e técnica, para poder exercer os 2 lados, que são as 2 asas que faz o avião voar, né, e voar com excelência, que é aquilo que você falou lá no início. Tem uma coisa que é importante, pegando o gancho aqui do que o pastor Mauro falou, só para você entender, o padrão, então, do músico que está dentro da igreja, ele é maior. Você não pode entender assim, não, eu toco só na igreja, então eu vou fazer algo mais simples, só
o que dá, né? Não, nós temos que fazer o melhor. Isso significa que o padrão para o músico na igreja, ele é maior. Jesus veio cumprir a lei para subir o padrão do evangelho. Então Jesus colocou o padrão do evangelho lá em cima. Isso significa que para todos os crentes, não importa o que ele faça, ele precisa fazer com excelência. Se ele é um músico, ele precisa sim da formatação técnica e da formatação ministerial. Trabalhar o coração, caráter, isso que o pastor Mauro falou, é muito importante. Então, leve isso no seu coração. Se é um músico dentro da igreja, o nível para você é maior. Vai ser exigido mais de você. Por quê? Porque nós fazemos para Deus. E para Deus tem que ser o melhor. É verdade.